Estatuto do Servidor Público Civil Federal. Então, o servidor público quem é? Né? A pessoa legalmente investida em cargo público. Então, pessoa investida em cargo público. O cargo público, por sua vez, é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. A sua criação se dá apenas por meio de lei. Né? A criação do cargo se dá por meio de lei. E a extinção do cargo, se tiver vago, ela pode ser por decreto autônomo do presidente ou do chefe do Poder Executivo. Então, o que é o provimento? O provimento é um ato administrativo através do qual a administração pública preenche um cargo com um servidor. O provimento de um cargo. Esse provimento ele pode ser um provimento originário. Não é necessário que já seja servidor, embora possa sê-lo. É o caso da nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originário que existe. E tem também o provimento derivado, que é o cargo preenchido por alguém que já ocupava outro cargo público. Então, por exemplo, independe de concurso. Né? Por exemplo, a promoção, quando sobe na carreira, né? Readaptação, quando passa a ter alguma dificuldade física ou mental, reversão, quando é aposentado e volta ativa, aproveitamento, quando está na indisponibilidade e é levado a algum cargo, reintegração, quando é demitido e aquela demissão é anulada, e recondução, quando tu ocupou o cargo de alguém que foi demitido, essa pessoa volta e aí tu tem que ser reconduzido ao teu cargo. Os requisitos exigidos para ocupar o cargo, via de regra, são exigidos no momento da posse. Então, via de regra, no momento da posse, e não na inscrição ou na data do concurso, segundo a súmula 266 do STJ. Os portadores de deficiência têm direito de 5% a 20% das vagas do concurso, com arredondamento para cima, né? Por exemplo, se for 5% aqui, ou tudo que for menos de 20%. Só que se o cálculo do 20% eu não posso arredondar para cima, porque senão ultrapassa os 20%. Aqui nesse caso eu teria que arredondar para baixo. A posse é a investidura de alguém nomeado para um cargo. Então o sujeito foi nomeado e depois ele vai tomar posse lá. Então é a investidura de alguém que foi nomeado para ocupar o cargo. Mas não é um ato administrativo. Eu vou lá tomar posse, não é um ato administrativo porque eu ainda não sou servidor público. Eu sou só um candidato ainda. Prazo. Após a nomeação, o candidato tem até 30 dias para tomar posse, ou tornará sem efeito o ato de nomeação. Então, se não tomar posse, aquele ato de nomeação ele vira um ato sem efeito. Pode ser feita por procuração também, essa posse. O candidato deverá entregar também uma declaração de bens e valores e de outro cargo que possua. Então, se eu já trabalhar em outro cargo público, eu vou ter que declarar isso. E vou ter que fazer também uma declaração de bens e valores. Após a posse, eu tenho 15 dias então para entrar em exercício. Ou, nesse caso daí, vai ser exonerado, porque daí já é servidor público. Todos os prazos são em dia corrido. Então, as formas de provimento. Primeiro, a nomeação, que é a única forma de provimento originário, de caráter efetivo. Se ela for de uma nomeação em caráter efetivo, eu vou ter estabilidade após o estágio probatório. Na verdade, não é após o estágio probatório, após os 3 anos de efetivo exercício. E eu só vou ser nomeado para esse cargo efetivo após concurso público. E também posso ter a nomeação para um cargo em comissão, porque daí não tem estabilidade, não tem concurso, só que é livre nomeação e livre exoneração, ad nuntum. Somente pode ser usado então para atividades de chefia, assessoramento e direção. Aqui em relação ao estágio probatório, é uma fase de avaliação do servidor,
que busca observar assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Esse estágio dura um prazo de 24 meses, interrompendo em caso de interrupção do exercício, como no caso de férias ou licença. 4 meses antes do fim, a avaliação de desempenho, ocorre uma avaliação de desempenho por uma comissão. E ela é submetida à homologação da autoridade competente. Essa comissão que está avaliando o servidor, ela dá a nota, faz a avaliação de desempenho, e depois essa avaliação é submetida para uma homologação da autoridade competente. O estágio probatório aplica-se para todas as formas de provimento, não apenas nomeação, Toda vez que eu for, se eu, por exemplo, estava aposentado e voltei à ativa, que é chamado de reversão, eu vou passar de novo para um estágio probatório. Caso seja reprovado, ou o servidor, ou ele é exonerado, ou ele é reconduzido, Exonerado se ele não tinha um cargo, reconduzido se ele já era servidor estável em outro cargo. Isso é uma coisa interessante, Se eu passar para outro cargo e não for mesmo nomeado, e não for aceito no estágio probatório, eu posso voltar para o meu cargo antigo. Mesmo em estágio, poderá, mesmo o agente público estando em estágio, mesmo assim ele pode exercer cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, no órgão de lotação que ele está. E ele somente poderá ser cedido, ele somente pode ser cedido a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial, esses DAS 6 ou 5 ou 4. Então, mesmo ele estando em estágio probatório, ele pode atuar em cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento, no órgão que ele está lotado. Pode ser alguma coisa em outro órgão? Pode, ele pode ser cedido, mas para ocupar cargo de natureza especial, no caso durante o estágio. Os servidores poderão pegar as seguintes licenças durante o estágio probatório. Motivo de doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge ou companheiro, eles foram foram lotados em outro local ou fora do país, serviço militar, atividade política, mandato eletivo, estudo ou missão no exterior, mestrado, doutorado e pós-doutorado, curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública. E a estabilidade ela vai se dar após 3 anos de efetivo exercício. O servidor estável só vai perder o cargo por, em que possibilidades? Sentença judicial transitada em julgado, através de processo administrativo disciplinar, se tiver um desempenho suficiente em avaliação periódica, não é o estágio probatório aqui, Uma avaliação seria a avaliação periódica, outra coisa. Ou se houver um descumprimento dos limites de gasto com pessoal, baseado na lei de responsabilidade fiscal. Porém, desde que já tenha exonerado, desde que a administração já tenha exonerado 20% dos cargos de comissão e todos os cargos não estáveis. E daí esse servidor terá direito a um salário de indenização por cada ano trabalhado. Só que ele não vai ser exonerado, ele vai ficar em disponibilidade. Ou seja, o salário dele, que ele vai ganhar, é compatível com as contribuições que ele já teve, com o total de contribuições. Outra forma de provimento aqui é a promoção, que é o provimento com aumento do nível de complexidade das atribuições, Só que também aumenta os vencimentos. Essa aula tá boa, é cachorro latindo, é helicóptero passando. A readaptação. É investidura em cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com uma limitação física ou mental que o servidor tenha sofrido, mas tem que manter a mesma remuneração. A reversão, no caso, é um retorno à atividade do servidor aposentado, né, em quais situações? No caso de invalidez, se a junta médica declarar insubsistente o motivo, né, ou seja, anular essa invalidez dele, aí ocorre a reversão, ou no interesse da administração pública, observado os seguintes requisitos. Primeiro tem que ter o interesse da administração pública, depois o servidor é que tem que ter solicitado. A aposentadoria dele tem que ter sido voluntária, não compulsória, né? O servidor era estável quando estava em atividade, a aposentadoria ocorreu há até 5 anos, tem que haver um cargo vago, e o servidor não pode ter mais de 70 agora, né? Senão ele vai entrar e já vai para a aposentadoria compulsória. A reintegração é a reinvestidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por uma decisão administrativa ou judicial. Se aquele cargo foi extinto, ele vai ficar em disponibilidade, né, se houver a extinção do cargo em que ele atuava. Quem estiver atualmente ocupando o cargo vai ser ou reconduzido para o cargo antigo dele, ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. Outra forma de provimento aqui é a recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, após, ou quando ele foi inabilitado em estágio probatório de um cargo novo, por exemplo, que eu falei antes ali, que ele ocupou outro cargo, não passou no estágio probatório, ele é reconduzido ao cargo antigo dele. Ou no caso de reintegração de um cargo novo, né? Então, o sujeito estava num cargo que foi reintegrado para alguém que foi demitido de forma errada, aquela demissão foi anulada, o sujeito foi reintegrado e esse que estava ocupando o cargo vai ser reconduzido, sem direito à indenização. Caso o cargo esteja ocupado, será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Aproveitamento, realocação de servidor no mesmo ou em outro cargo após um período de indisponibilidade. O aproveitamento será sem efeito e a disponibilidade vai ser cassada caso o servidor não entre em exercício no prazo legal. Outra forma de provimento, então, é a disponibilidade. Servidor sem cargo, que no caso é um servidor que está sem cargo, né? O servidor ele faz parte do quadro da administração, mas ele não tem cargo. Ele recebe proporcional ao tempo de contribuição, calculado sobre a remuneração do último cargo. A vacância ele é o efeito oposto da nomeação, né? Em que hipóteses o cargo fica vago. Quando ocorre exoneração, exoneração ela pode ser a pedido, né? O sujeito quer ser exonerado do cargo, quer sair para, sei lá, fazer outra coisa, e pode ser de ofício, né? Quando que essa exoneração vai ser de ofício? A juízo da autoridade, quando for cargo em comissão, que é livre nomeação e livre exoneração, aí depende da conveniência e oportunidade da autoridade. Quando for reprovado em estágio probatório, né, vai ser exonerado de ofício. E quando fez a posse, mas não entrou em exercício, também vai ser exonerado. A demissão é diferente da exoneração porque ela é uma punição por uma infração cometida. Então quem cometeu infração, ele não vai ser exonerado, ele vai ser demitido. Ele pode ser uma demissão simples, baseada em falta grave, daí ele pode voltar a assumir algum cargo público futuramente, ou pode ser demissão a bem de serviço público, quando é falta gravíssima, e aí não pode mais voltar a assumir cargo público. O cargo também pode ficar vago em decorrência de promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. E a remoção o que seria? Seria o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no mesmo quadro. Por exemplo, eu trabalho de dentista aqui,
e sou removido para outro, se eu fosse dentista do estado, por exemplo, né? Sou removido para outro município, mas ainda para cargo de dentista. Com ou sem mudança de sede. Modalidades. Pode ser de ofício, que depende do interesse da administração pública e não precisa da concordância do servidor, né? Não precisa haver concordância do servidor. Se a administração chega para mim, tu vai para tal lugar porque é interesse da administração pública e aí tem que fazer e pronto. Mas também pode ser a pedido, a critério da administração deferir ou não, defere se achar conveniente ou oportuno. E pode ser a pedido também, só que independe da vontade da administração, né? Não depende da vontade da administração. Se for, no caso, para acompanhar cônjuge ou companheiro, que também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer um dos poderes, de qualquer ente, que foi deslocado no interesse da administração pública. Né? Tem que ter sido deslocado ao interesse da administração pública. Também por motivo de saúde do servidor ou do cônjuge, ou de algum dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, não sei exatamente o que é. Ou pode ser também a remoção a pedido, né, que independe da vontade da administração, em virtude de um processo seletivo promovido. Que eu acho que é, por exemplo, quando os polícias fazem para de soldado passar para cabo. Nesse caso, não que ele vá ser removido, né, mas é um processo seletivo, independe da vontade da administração do sujeito se mudar ou não. Redistribuição seria um deslocamento do cargo, né? Enquanto a remoção do deslocamento do servidor, a redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, tanto faz, para outro órgão no mesmo poder. Para outro órgão, só que do mesmo poder.